Olá, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar da parte de Deus diretamente para o seu coração. Capítulo 13 de Provérbios, ele está riquíssimo de muitas instruções, direção que vai colocar você em movimento imediatamente. Ouça bem, preste bastante atenção nessa palavra e esteja de coração aberto, disponível para receber uma palavra da parte de Deus. Começa assim o capítulo 13, o verso 1. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. O filho sábio tem disponibilidade, ele está disponível para ser orientado, para ser disciplinado. Já o filho zombador, que é aquele que não quer saber de orientação, de direção, de instrução, esse ignora a direção, ignora a orientação, ignora a instrução. Quantas das vezes você também já não esteve nessa posição como zombador? Quem é essa pessoa para me orientar? Quem é esse para falar comigo? Quem é aquela pessoa? O que ela tem para poder tentar me ajudar, querer me ajudar com algo? Quantas das vezes você também já não agiu dessa maneira? O que Salomão está trazendo, chamando a nossa atenção aqui dessa palavra? Ei, você tem algo a aprender aonde você está hoje. Presta atenção. A próxima mensagem é, versículo 2 do capítulo 13 diz, com palavras sábias consegue-se uma boa refeição. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição. Mas os desleais têm fome de violência. Sabe o que o texto está querendo dizer para mim e para você? Que as pessoas que são desleais, pessoas que não estão nem aí para uma disciplina, não estão nem aí para buscar sabedoria, elas querem agir com a sua própria força, conquistar com o seu próprio braço, com sua própria competência e acabam se atropelando, achando que é a sua força que vai atrair, é a sua força que vai fazê-lo conquistar. Por isso que o texto vai dizer, os desleais têm fome de violência. Por quê? Não param de fazer o mal. Conhece alguém que é assim? Conhece alguém que, enquanto não vê uma pessoa caída, destruída, desprezada, machucada, ela não desiste, ela não para. E quanto mais mal ela faz para o outro, mais mal ela quer fazer. É o alimento para ela. E o versículo 3 do capítulo 13, esse é a chave mais poderosa que eu e você podemos segurar. Versículo 3 do capítulo 13 de Provérbios, ele diz assim, ó, quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Qual é o controle da língua que Salomão está querendo dizer? Então eu devo me calar o tempo todo? Eu devo ficar de boca fechada o tempo todo? Não, o controle da língua está no falar também, porque de nada adianta você ter a informação, a instrução e não usar essa ferramenta que tem dentro da sua boca, a sua língua. No momento certo de falar, você tem que falar. Esse é o controle da língua. Não é para você se calar para tudo e nem para você falar com tudo o tempo todo, mas é para você usá-la de maneira adequada. Porque a sua boca pode salvar ou pode matar. Sua língua pode resgatar ou pode destruir. É você quem decide como vai usá-la. Próxima orientação da parte de Deus, através da palavra, está lá no versículo 5, que diz o seguinte, Provérbios 13, 5, diz o seguinte, o justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. O que Salomão está querendo dizer? Ei, dá para você andar num caminho de paz, dá para você andar num caminho seguro, porém, você precisa abrir mão das mentiras, dos jeitinhos, das maneirazinhas, dos cuidadozinhos, das coisas ofuscadas. Para quê? Para viver um caminho de verdade, um caminho seguro e protegido por Deus. Próxima orientação, versículo 7 do capítulo 13 de Provérbios. Continua aqui comigo, presta atenção nesse. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. Não sei por quê, por que cargas d'água. Muitos hoje querem apresentar o que não são para ter aquilo que não vão precisar. Querem se expor em agradar pessoas que não estão nem aí para você. E a palavra está dizendo bem clara, seja verdadeiro, seja quem você é. Não finja ser quem você não é. Não finja a necessidade
ter a necessidade de ter algo que você não precisa, só para se aparecer, só para ser alguém que não vai servir para você de nada. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja quem você verdadeiramente é. Próxima orientação, verso 10 do capítulo 13 de Provérbios diz assim, ó: o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Aí você já deve ter ouvido falar aquela frase: ah, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Pois é, conselho é tão bom que nem o dinheiro pode pagar. Não tem valor para um conselho. Um conselho verdadeiro, um conselho que vem do céu, não tem dinheiro nenhum na terra que é capaz de pagar. Por isso que essa frase está certa. Conselho é tão bom, reformule ela agora, ele é tão bom que o dinheiro não é capaz de pagá-lo. Por isso que ele é um conselho, porque um conselho não tem preço, não tem valor, não tem custo dele de prateleira. Próximo, versículo 11 do capítulo 13 diz o seguinte: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba, já a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Colheita imediata daquilo que você não foi preparado para cuidar vai se dissolver como areia, vai se acabar. Então, amigo, se você está trabalhando, se você está buscando, se você está empenhado, está dedicado, comprometido com aquilo que você tem que fazer, leva tempo. Por quê? Porque o crescimento é sólido e permanente. Não é passageiro, não é algo voador, não é algo que vai cair e sumir. Não, é aquilo que está sendo preparado em você para quê? Para ser cultivado e crescer, prosperar. Próxima instrução. Versículo 13, quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Olha isso, talvez você esteja vivendo uma situação difícil hoje, não porque você não tem uma condição, não porque você não teve uma oportunidade, mas porque você não cumpriu, não se ligou no que estava escrito. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldade. Talvez alguém já tenha falado contigo sobre isso, tenha te dado uma instrução, uma orientação, mostrado para você um caminho, mas você simplesmente ignorou, porque é um conselho, né? E estava com essa memória travada, essa memorização, que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Agora é hora de você reinstalar isso dentro de você e compreender que conselho não tem valor, porque nada pode ser comprado, nada o pode comprar. Conselho não pode ser comprado por ninguém. Próxima orientação, versículo 16 do capítulo 13, diz o seguinte: o sábio pensa antes de agir. Ao contrário, os tolos se gabam de sua insensatez. O que Salomão está querendo dizer aqui para mim e para você? Vai tomar uma decisão? Vai fazer algo? 3 segundos. 1, 2, 3 segundos. Respira fundo para tomar essa decisão. É assim que o sábio faz. O sábio, por mais que ele tenha o conhecimento do que fazer, ele pensa, reflete, para refletir antes de tomar uma decisão. Para quê? Para que aquela decisão seja assertiva para ele e para o seu ecossistema. Próxima instrução, versículo 20, que diz o seguinte: quem anda com os sábios se torna sábio. Quem anda com os sábios se torna sábio. A pergunta é, com quem que você tem andado? As pessoas que você tem se enturmado, os relacionamentos que você tem se envolvido, as mesas em que você tem sentado. O que isso tem acontecido com a sua vida? Como tem sido? O que diz a palavra? A palavra diz, quem anda com os sábios se torna sábio. Já quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Você é resultado do ambiente que você decide viver. Para pensar, quem são as pessoas que você tem se cercado, quais são as mesas que você tem sentado, quais são os ambientes que você tem frequentado e que tipo de comunicação você tem exposto. Não é culpa do outro a dificuldade que você está passando, não é culpa do outro o problema que você está enfrentando, é responsabilidade sua. Por quê? Porque só você pode levantar dessa mesa e mudar. Só você pode sair de um ambiente e ir para o outro. Próxima instrução, versículo 24 do Provérbios 13 diz assim: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem os ama se preocupa em discipliná-lo. E aqui está o maior código. Se você acha que a disciplina, a primeira disciplina a se dar um filho, a cuidar, a instruir um filho, é o castigo, é a vara, não, a maior de todas as disciplinas é o seu exemplo, é o que você faz, não é o que você fala, é o que você faz que prova
verdadeiramente o que você está dizendo. Então, na hora de disciplinar o seu filho, primeiro olhe para você. O que você está fazendo para que ele o veja? Sabe por quê? Porque por mais que você fale, se ele não te ver fazendo, ele vai replicar o que você faz, não o que você fala. Então, a primeira disciplina para com o filho, para com alguém, é o seu exemplo, é o que você faz, o que você está fazendo. Está congruente com o que você está falando? Pensa nisso. E fechando aqui, no versículo 25, ele diz o seguinte: o justo come até se satisfazer, come o que é necessário. Por quê? Porque ele sabe que tem uma caminhada, porque ele sabe que tem um processo, ele sabe que tem que avançar. E não adianta comer tudo de uma vez, como segue o texto, mas o estômago dos perversos fica vazio. Não adianta comer tudo de uma vez achando que não vai ter mais, porque vai se empanzinar, vai se encher, vai se cansar e vai dormir no momento em que você deve andar. É por isso que o justo come, se alimenta do que precisa. E qual é o alimento do hoje? A porção que você precisa alimentar a sua vida hoje. O que você precisa colocar de alimento para o seu corpo, para a sua mente, para o seu coração? Qual é o alimento que você precisa para o dia de hoje? É a única oportunidade que você tem de fazer algo, é hoje. Qual vai ser o alimento que você vai decidir colocar na sua vida? Pensa nisso, reflita sobre isso. E se fizer sentido para você, de alguma maneira, se tocar no seu coração, compartilha com mais 2 ou 3. Vamos fazer essa palavra chegar no coração daqueles que verdadeiramente querem um compromisso e uma vida transformada por Deus. Deus te abençoe e até a próxima.